Amém. Bendito seja o Senhor. Nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas. Eu quero ler 2 textos para meditarmos. O primeiro está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 26 ao 38. Diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir estas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. E vamos ler também Mateus, capítulo 1, dos versos 18 ao 25. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu luz a um filho e deu-lhe o nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da sagrada letra. Que o Teu Espírito fale conosco, que o Teu Espírito trabalhe os nossos corações, para que possamos ser como Tu queres que sejamos. E nós queremos Te dar a honra, a glória e o louvor. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Os 2 textos são bem conhecidos. Como Deus escolheu Maria, uma adolescente, uma jovem adolescente, e deu esta grande notícia para ela, e não somente uma grande notícia, mas uma grande missão. E o texto diz que a primeira reação de Maria foi uma inquietação. Ela não conseguia entender
aquela saudação, o que estava acontecendo. Sua segunda reação, após o anjo falar com ela, foi de grande hesitação, né? Ela ficou como que sem reação nenhuma ali, pensativa. O que está acontecendo? Como que tudo isso pode ser? Como que pode acontecer estas coisas? Mas aí o anjo faz a grande revelação, né? Para Deus, nada é impossível. Maria, diante desta palavra, então ciente de que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, estava no controle de todas as coisas, de toda esta situação, então sua alma foi com que mergulhou na graça de Deus. E assim toda aquela perturbação, hesitação, todo medo, perplexidade, toda hesitação, tudo isto desapareceu. E o coração de Maria então se enche de paz, de consolo e segurança. E então nós vemos a atitude de Maria, como ela se entrega, né? O texto aqui diz que foi como que se Maria se abandonasse nas mãos de Deus. Ela se largou, né? Sem mostrar nenhuma resistência, ela se largou nas mãos de Deus, para que Deus pudesse cumprir na vida dela, e através da vida dela, Deus pudesse cumprir seus planos. Maria estava realmente disposta a permitir que Deus fizesse qualquer coisa com sua vida, que Deus fizesse tudo aquilo que Deus havia reservado para ela, mesmo sem entender, queridos, sem entender como Deus ia realizar o seu plano, mesmo sem saber exatamente o que Deus haveria de fazer, sem nem mesmo entender a magnitude dessa promessa, Maria se entrega completamente nas mãos de Deus. Agora, quem era Maria? Uma menina, uma adolescente, talvez com 15, 16 anos de idade, porque essa era a idade que as jovens se casavam naquela época. Ela não era nenhuma santa, ela não era um ser humano especial, acima da média, não tinha nenhum poder extraordinário em sua vida, era só uma menina, uma adolescente, vivendo dentro de uma sociedade que tratava as mulheres como um ser inferior aos homens. Mas diante de tudo isto, Maria estava disposta a ser parte do plano de Deus para a sua vida. E então ela se vira para o anjo e diz: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Veja, as palavras de Maria são de uma aceitação humilde a respeito da vontade de Deus para a sua vida. E ela não somente obedece, mas de uma forma paciente, ela se coloca nas mãos de Deus, na expectativa que Deus realize todo o seu plano, todo o seu propósito. Ela se rende completamente ao Senhor, ela rende seu corpo, sua alma, e ela coloca tudo à disposição de Deus, esse Deus de infinito amor, né? Que por meio de Maria traria o Salvador a este mundo. Eu estou frisando bastante aqui, e quero frisar mais uma vez, uma atitude humilde, de completa rendição ao Senhor. Mesmo sabendo, queridos, que ela seria exposta a uma dor dolorosa, né? Ela seria criticada, ela poderia cair no ridículo, e de acordo com Deuteronômio capítulo 22, ela podia mesmo ser apedrejada. Por quê? Porque para os judeus daquela época, o noivado era algo muito sério. Tratava-se de uma promessa inviolável, assim como o casamento. Geralmente acontecia 1 ano antes do casamento propriamente dito, né? Mas tinha o mesmo peso de um casamento. Quando um casal ficava noivo,
e de repente eles decidiram que não queriam mais casar, praticamente exigia-se uma carta de divórcio, dada a seriedade deste compromisso. Mas após o noivado, a noiva permanecia na casa dos pais. E então, quando essa moça ficava grávida, antes de se unir ao seu marido, isto era algo muito grave, né? E as implicações disto eram imensas, e poderia, como eu disse, acabar resultando na execução da mulher que havia violado o seu noivado desta forma. E então, quando a gravidez de Maria se torna evidente, né, quando é descoberta, diz aqui o texto de Mateus que José, sendo um homem justo, um homem temente a Deus e conhecendo a lei do Senhor, diz o texto que ele não queria expô-la a uma desgraça pública, por isso decidiu separar-se dela secretamente. Vai vendo aí tudo que Maria está passando nestes dias. Uma menina, queridos, uma adolescente. Vai imaginando aí tudo que vai passando na cabeça dela. Ela olha para José e vê o semblante de José, decidido a romper um noivado. Mas o texto diz que José, sendo tão justo, ele queria poupar Maria de uma humilhação completa. Mas aí, queridos, é que entra Deus na história. O Deus que sempre intervém na vida dos seus filhos. Vem agora, através de um sonho, falar com José, porque Deus sempre cuida da honra dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Então diz o texto que, tendo José isto em mente, abandonar Maria, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então o texto diz que José obedeceu a esta visão celestial. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho e lhe deu o nome de Jesus. Veja, tanto em Lucas como em Mateus, o anjo fala tanto com Maria como com José, que o nome do menino é Jesus. Então vamos pensar um pouquinho aqui nesse eterno plano de Deus em Jesus. O nome Jesus. E Deus fala o porquê. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. É interessante aqui, queridos, que a promessa de salvação não é para todo mundo. É para um povo. Em João capítulo 1, verso 12, foi citado até a semana passada, diz: ele veio para os seus, se referindo aos judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, estes receberam a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Amém? Em João capítulo 3,16, quando fala do grande amor de Deus, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é para quem crê. Amém, queridos? Jesus também deixa isso muito claro lá em João capítulo 10, verso 14, quando ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Então veja, queridos, Deus, unicamente Deus, que em seu Filho, através do seu Filho Jesus Cristo, pode salvar o seu povo. A Luciana leu há pouco o Salmo de número 20, no verso 7,
que diz assim: enquanto uns confiam em carros e outros em cavalos. E a gente poderia estender isto e dizer: aqueles que confiam na força física, aqueles que confiam no conhecimento, na reputação, no prestígio, na polícia, na política, na tecnologia, nos amigos influentes, aqueles que confiam nos exércitos, aqueles que confiam ou em um, ou em outro, ou em todos, ao mesmo tempo, esperando então um livramento. Mas a grande verdade é que nada, ninguém pode realmente nos salvar, nada e ninguém pode de fato nos livrar do nosso principal inimigo, que não é o diabo, mas é o pecado do nosso coração. O nosso maior e pior inimigo é o pecado que está no nosso coração, que pouco a pouco vai consumindo a vida do ser humano. Então veja, queridos, o pecado, ou como o texto aqui até diz, pecados. E a gente precisa estender isto, porque existem os pecados de omissão e os pecados de comissão. Então, aquelas coisas que nós fazemos e transgredimos os mandamentos de Deus, e aquelas coisas que Deus preparou para nós e nós omitimos. Nós não abraçamos o plano de Deus, isso se chama pecado de omissão. Então veja, esses pecados que se passam na mente, nas atitudes, nas palavras, ou até mesmo naquela disposição interior. Às vezes existe uma inclinação no coração do ser humano, que ele pode não extravasar, externar com palavras, que ele não externa em atos, mas existe uma disposição, existe uma inclinação. E Paulo trata disto lá em Romanos, quando ele fala que a inclinação para a carne conduz para a morte, mas a inclinação para o Espírito conduz para a vida. Então esse pecado, querido, que a gente fala aqui dessa forma, pecados de omissão, pecados de comissão, o pecado da inclinação do coração, da disposição interior, só Jesus pode nos libertar dessas coisas. Quando nós erramos o alvo. E qual é o alvo? A Bíblia diz claramente que nós fomos criados para a glória de Deus. E tudo aquilo que nós não fazemos para a glória de Deus, diz as Escrituras, isso é pecado. Limpar os nossos corações, transformar nossas vidas. Só o Senhor Jesus, com o seu precioso sangue, que nos lava de todo pecado, que nos purifica de toda injustiça, e só através dele que nos dá o seu Espírito Santo para nos transformar na própria semelhança dele. A ênfase das Escrituras ela é muito marcante, mostrando a soberania de Deus para salvar o seu povo. Então eu queria pensar mais um pouquinho aqui o que significa ser salvo. Primeiramente, querido, ser salvo é ser liberto do maior de todos os males, que é o pecado. Ser salvo é ser resgatado dos seus pecados, ser resgatado da corrupção, da servidão, da culpa, do poder e do castigo do pecado. É ser resgatado da separação eterna de Deus, é ser resgatado da ira de Deus, é ser resgatado então da morte eterna. Ser salvo significa receber a posse
de todos os benefícios de Deus. Ainda que não esteja claro aqui, expresso em termos, claros nesse texto que nós lemos, só fala sobre ser salvo do pecado, que Ele salvará o seu povo do seu pecado, mas esse outro lado fica subentendido, porque sempre que alguém é salvo de alguma coisa, também é salvo para alguma coisa, Então, uma vez que o homem é salvo, ele é conduzido, diz as Escrituras, ele é tirado do reino das trevas e conduzido para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos conduzidos a um estado agora de justiça, de verdadeira liberdade, da bem-aventurança em comunhão com Deus. Somos salvos para desfrutar o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Então nós somos salvos, queridos, para experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação de viver. Jesus disse isso lá em João capítulo 15, tenho dito essas coisas para vocês para que a vossa alegria seja completa. Amém? Então ser salvos, queridos, é experimentar esse gozo que é inexplicável. É desfrutar da paz com Deus, é essa paz que transcende toda a compreensão. Quando alguém está passando por tantas dificuldades, mas está em paz, e as pessoas falam: como é possível isso? É a paz que o Senhor dá, que Ele não dá como o mundo dá. A paz do Senhor é algo totalmente diferente. A Bíblia diz, eu citei aqui, de uma alegria que não pode ser quebrada, cheia de glória. Passamos a experimentar orações respondidas. O Deus da glória nos ouve e nos atende. E tudo isso nos leva a um testemunho eficaz, porque a nossa vida expressa para o mundo o que é a salvação do Senhor. E a gente pode dizer ainda da segurança da salvação eterna. Então a promessa que o anjo fez para José é esta: a criança deve se chamar Jesus, que significa o Salvador, pois ele, no sentido mais pleno e mais glorioso, salvará o seu povo dos seus pecados. E o anjo diz: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E isto é uma referência a Isaías capítulo 7, verso 14. E aí a gente amplia, o anjo não citou, mas a gente cita Isaías capítulo 9, verso 6, quando ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Então, nesses dois textos de Isaías, nós encontramos duas vezes que este menino é o Deus forte, que este menino é o Deus conosco, que é o significado de Emanuel. Então, o que o anjo realmente estava declarando aqui, queridos, tanto para José quanto para Maria, era a garantia que esse menino que estava sendo gerado no ventre de Maria era o próprio Deus. Encoberto pela carne humana estava toda a divindade. É exatamente isso que Paulo fala para Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, 16, ele é Deus manifestado em carne. Em Colossenses capítulo 2, verso 9, Paulo diz: nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, Emanuel, o Deus que veio habitar conosco. E é por isso que João não fala a respeito do nascimento de Jesus, mas ele fala da encarnação
do Verbo de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A gente está tão acostumado a dizer, no Natal a gente comemora o nascimento de Jesus. Mas a gente podia dizer também, no Natal, a gente comemora a encarnação do Verbo divino. A gente comemora o dia em que Deus, o Deus Todo-Poderoso, se fez homem e veio habitar no nosso meio. Jesus viveu neste mundo assumindo a natureza humana igual à nossa, em todas as coisas, com exceção a tendência para o pecado. Jesus se esvaziou da sua divindade, e embora ele estivesse em carne e sangue humanos, ao mesmo tempo, queridos, ele nunca deixou de ser Deus, o verdadeiro Deus. Mas como homem, Jesus sofreu. Ele foi tentado em todas as coisas. A Bíblia o chama de homem de dores. E assim, ele se tornou o sumo sacerdote que se compadece da humanidade. Veja, Hebreus capítulo 4, versos 15 ao 16 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno. E tudo isto que está sendo aqui exposto pelo escritor aos Hebreus é o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 53, verso 3, que diz assim: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhes demos nenhuma importância. Mas o escritor aos Hebreus ainda continua no capítulo 5, versos 7 ao 9, diz: nos dias da sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então veja, queridos, Jesus, o Deus eterno, se fez homem, e como homem, ele sofreu. Às vezes você tem uma dorzinha e você se contorce tudo, né? E fala, vou morrer. Jesus sofreu a sua dor, a dor de todos aqui, a dor de todo o seu povo, a dor de toda enfermidade que cada crente passa, Jesus suportou. Jesus sofreu essas dores. A Bíblia diz aqui que ele sofreu, mas ele clamava a Deus, e assim ele foi suportando todas estas coisas. E depois de passar por tudo isto, então diz o texto, ele foi aperfeiçoado para ser fonte de salvação. Salvação para aqueles que creem, salvação para aqueles que lhe obedecem. Então, por meio de Jesus, queridos, Emanuel, Deus veio habitar com os pecadores. Ele veio habitar com os doentes, para curar os doentes. Ele veio habitar com aqueles que eram dominados por demônios, para libertá-los.
Como Mateus capítulo 5 declara, Ele veio habitar com os pobres de espírito, com aqueles que choram, com os humildes, com aqueles que têm fome e sede de justiça, com os misericordiosos, com os limpos de coração, com os pacificadores, com os perseguidos por causa da justiça, com aqueles que são insultados e caluniados, para abençoar estas pessoas e torná-los bem-aventurados no reino de Deus. Emanuel, Deus conosco, veio habitar com os preocupados, para libertá-los das preocupações. Mas Ele veio também para aqueles que são censuradores, vive censurando as pessoas, para admoestá-los a não serem assim. Ele veio habitar com os leprosos para purificar os leprosos, com os famintos para alimentá-los, com os inválidos para restaurá-los, e acima de tudo com os perdidos para buscar e salvar, cumprindo aquilo que Ele havia dito em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos, restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando você ouve esta palavra, Emanuel, Deus conosco, queridos, não é que Deus está simplesmente presente, porque Ele está presente em todos os lugares. Ele é Deus conosco. Deus que está lado a lado conosco, Deus que nos abraça, o Deus que nos envolve, o Deus que veio cuidar, o Deus que veio salvar, o Deus que veio libertar. Por isso, em Atos capítulo 10, verso 38, um resumo da vida de Jesus é isto: Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Jesus continua andando, queridos, por todas as partes, porque as Escrituras Sagradas nos garantem, em Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. As mesmas coisas que Ele fez caminhando pelas terras da Judéia, da Galileia, Ele continua fazendo nos dias de hoje, e Ele é Deus conosco. Ele não foi, Ele é Deus conosco. Jesus, Emanuel, que como nós cantamos, embora infinitamente rico, se fez pobre, tomou sobre si a natureza humana, Ele penetrou na nossa atmosfera poluída pelo pecado, sem se contaminar pelo pecado. Assumiu sobre si a nossa culpa, levou nossas tristezas, nossas dores. Diz as Escrituras, Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Jesus, que foi para o céu nos preparar um lugar, Jesus que enviou o seu Espírito Santo ao nosso coração, Jesus que governa o universo inteiro para favorecer os seus filhos, que diz o escritor aos Hebreus, vive para sempre intercedendo por nós. E como cantamos, as Escrituras Sagradas afirmam, Ele virá novamente para nos levar. E não é simplesmente, se é que a gente pode dizer simplesmente, nos levar para o céu.
Ele vai nos levar para Ele mesmo. Queridos, a gente não vai ser largado lá num céu, em um canto qualquer. Ele disse: levarei vocês para estarem comigo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Concluindo, Jesus, Emanuel, nos salva da nossa culpa do pecado, lavando a nossa alma em seu próprio sangue expiatório. Ele nos salva do domínio do pecado. A Bíblia diz: e o pecado não terá mais domínio sobre vós. Por quê? Porque Ele nos concede o seu Espírito Santo, que nos santifica. Jesus, Ele nos salva de muitas das consequências do pecado. Quando a gente lê lá em Gênesis, quando o pecado entrou no mundo, então entrou a morte, entrou as doenças e todos os problemas que a gente vê hoje na nossa sociedade. Mas Jesus nos livra de muitas das consequências do pecado. Ele nos salvará um dia da presença do pecado, quando nos levar para o lar eterno. E Ele nos salvará completamente de todas as consequências do pecado, quando nos der um corpo ressurreto e glorioso naquele último dia. Então, queridos, quando a gente olha para Jesus, que salva o seu povo dos seus pecados, quando a gente olha para Emanuel, Deus conosco, diante desta tão grande salvação, desta tão completa redenção, que neste Natal, queridos, e que em todos os nossos dias, a gente possa procurar na prática diária do cristianismo, ter o mesmo precioso espírito de fé que nós vemos em José e em Maria. Não podiam entender tudo. Hoje a gente lê a história e sabe como tudo aconteceu. Mas Maria não sabia o final da história. José não conhecia o final da história. Uma vez que ele se uniu a Maria, os dois podiam ter sido acusados de terem relações antes do casamento e serem apedrejados. Se ele abandonasse Maria, só Maria era apedrejada. Se ele ficar com Maria, os dois podem ser apedrejados. Os dois podiam ser expulsos de suas famílias. A gente não consegue imaginar o que era ser um judeu no primeiro século. Mas eles creram na palavra do Senhor. Eles creram, queridos, que Deus estava no controle. E sem medo nenhum, eles se largaram nas mãos de Deus. Cumpra-se em mim a tua palavra. Que nós também possamos estar prontos, queridos, para irmos aonde quer que seja que Deus nos envie. Que nós possamos estar prontos para fazer o que quer que seja que Deus nos manda fazer. Que a gente seja pronto para ser quem Deus quer que a gente seja, sem se importar com as consequências, com as inconveniências de ser o que Deus quer. O que nós realmente precisamos é estarmos convictos
da vontade de Deus para as nossas vidas. E então andarmos nos caminhos que Deus preparou para que neles andássemos. Como disse Esther, se tiver que morrer, que morra. Queridos, quando Deus diz que vai fazer algo, Ele faz. Que a gente possa crer, porque isso é comemorar o Natal. Comemorar o Natal não é na meia-noite falar obrigado, Deus, porque Jesus veio a este mundo. Comemorar o Natal é dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, porque tu és Emanuel, tu és Deus conosco, e o Senhor nos salva de todos os nossos pecados, e o Senhor nos livra com mão forte e poderosa. Isso é comemorar o Natal, queridos. A gente pode fazer todas as outras coisas, comer, se divertir, trocar presentes, como Samuel disse a semana passada. Mas o principal é glorificar Emanuel, Deus conosco, em todo o tempo, em todo lugar, em todas as situações. Amém? Eu espero que você tenha entendido esta palavra e tenha sido abençoado. Vamos ficar em pé? Eu gostaria que por alguns instantes você glorificasse o Senhor, dizendo: obrigado, Deus. Obrigado pela encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Obrigado, Senhor, porque tu vieste para me salvar. Obrigado, Deus, por ter deixado a sua glória nos céus e vindo como homem sofrer e morrer no meu lugar. Obrigado por ser Deus conosco. Vamos adorar a Jesus.